Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então, falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para dar aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse, deixai-a. Ela fez isto em vista do dia de minha sepultura. Pobres, sempre os tereis convosco, enquanto a mim, nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então, os sumos sacerdotes decidiram também matar Lázaro, porque, por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs aqui presentes no Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade, sejam todos bem-vindos, podem se assentar aqui, vocês que aqui estão, acolhendo vocês que rezam conosco pela TV Horizonte, pela Rádio América, pelo nosso canal Mãe Piedade no YouTube e no Instagram. Estamos na Semana Maior da nossa fé, a Semana Santa. E hoje nos encontramos com Jesus dentro de casa. Sim, nós encontramos com Jesus na casa dos 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro. Lázaro, aquele que Jesus tinha trazido de volta à vida. E é muito pertinente este evangelho já na Segunda-feira Santa, por isso que omitimos o ato penitencial e fizemos a aspersão com água benta perfumada, porque foi isso que Maria fez com Jesus. Maria, irmã de Lázaro, e não a sua mãe. Deixemos claro isso, porque tem muitas Marias na Sagrada Escritura, né? E nas nossas comunidades, o que a gente mais vê também são Marias, né? Então, Maria, ao ver o mestre em casa, pega um vidro de perfume caro e unge os pés de Jesus e seca os pés dele com os seus cabelos. E assim eu fiquei me perguntando e me confrontando para preparar essa reflexão, se nós temos este mesmo carinho e esta mesma percepção quando Deus se faz presente no meio de nós. Como assim, Padre? Deus se faz presente no meio de nós através da Eucaristia. E assim, Maria tomou consciência que o Mestre estava diante dela e fez o melhor para ele. Deu o que tinha de melhor para Deus. E aí, a reflexão que o Padre fez é a seguinte: ir à missa, participar da Eucaristia, sem comungar, é como ir numa festa com ricas iguarias
ter a comida que você mais gosta de comer e passar fome. Está certo que nós devemos sempre buscar o sacramento da reconciliação quando estamos em um pecado mortal, mas não tem sentido participar da Eucaristia sem se alimentar dela. É vir à festa de Cristo e participar pela metade. E muita gente por aí não comunga. Alguns por consciência que estão em algum pecado. Mas a Eucaristia não é prêmio para quem é santo, mas é remédio para quem peca. E deve também ser instrumento de conversão na nossa vida. Sem a Eucaristia nós estamos fracos. A gente não costuma falar o jargão? Semana sem missa, semana sem graça. Se você participa da missa, mas não comunga, é semana sem missa e semana fraco. Porque é nela que nós temos força. É a Eucaristia que nos dá força. Se eu toda hora fico com uma postura triste, se toda hora eu estou numa depressão, numa ansiedade, se toda hora eu estou adoentado, se nada está bom para mim, eu estou me tornando uma pessoa azeda, falta algo na minha vida, Deus. E obviamente você pode se alimentar do Cristo Palavra. A palavra é alimento, mas é na Eucaristia que nós temos a presença real e substancial de Cristo. E nós falhamos a missa às vezes, nós não comungamos quando participamos da missa, e o pior ainda, o que mais incomoda o padre, eu não estou comungando porque eu vi isso, e isso, e isso, ou porque falaram que eu não posso comungar por isso, e por isso, e por isso. Cada situação é uma situação. Não vou entrar no mérito, senão depois o povo corta e fala que o padre está falando asneira. Mas se você está em uma situação que você está afastado da Eucaristia, procure o padre, converse com ele, peça uma orientação, busque ajuda. Eu só tenho 7 meses de padre, mas quantas pessoas já me procuraram, colocando na cabeça que estavam num pecado, e não comungavam, e na verdade não tinha nada que impedia a pessoa de estar em comunhão. Pessoas que ficaram 10 anos sem comungar, pessoas que ficaram meses. Não façamos isso. Sem Cristo nós somos vermes. Se Ele mesmo se deu em alimento, como que nós vamos participar da missa e não nos alimentar de Deus? Como? É como se fosse andar num carro com 2 rodas. Está incompleto. A Eucaristia tem a tônica de nos fazer e de nos aproximar do céu. Não nos afastemos de Deus, mas reconheçamos as nossas faltas, busquemos a conversão do nosso coração, aproximemos o sacramento da reconciliação, confesse-se sempre que necessário, mas faça o devido propósito de mudar de vida. Aproxime-se de Deus. Hoje, no Evangelho de hoje, Jesus foi a Betânia e entrou na casa de Maria, Marta e Lázaro. Hoje Ele quer entrar na sua casa. Hoje Ele quer entrar na sua vida. Mas será que você está aberto? Ou você fica escutando um tanto de asneira de gente besta que tem por aí, e aí se afasta de Deus?
Tranca a porta da sua casa, tranca a porta do seu coração, tranca a porta do seu matrimônio, tranca a porta da sua vida enquanto pai, enquanto mãe, enquanto funcionário. Se fecha para Deus. Deus não é arrombador de porta, gente. Ele só entra onde você permite que Ele entre. Ele não vai pegar a comunhão e jogar dentro da sua boca. Ele não vai rachar sua cabeça e falar, deixa de ser burro, para com besteira. Deus não faz isso. Abramos o nosso coração, que o nosso coração não seja como o coração de Judas, porque Judas era interesseiro, maldoso, sem vergonha. Olhando para Maria, ungindo os pés de Jesus, ele disse, para de desperdiçar isso, mulher. Vamos vender isso. Querendo vender aquele óleo por 300 moedas de prata. Mas era interessante, né? Porque então, se for levar em consideração, Judas trocou Jesus 2 vezes. Queria trocar Jesus por 300 moedas de prata, aquele óleo, e depois trocou Jesus por 30 moedas de prata. Trocou Jesus 2 vezes. E quantas vezes nós trocamos Jesus na Eucaristia porque alguém disse algo A ou B para mim? Quantas vezes nós deixamos de comungar e de receber o pão vivo descido do céu por pura ignorância, por puro interesse? Judas era maldoso, Judas era hipócrita, falso, e queria trocar o mestre, o óleo que foi ungido os pés do mestre, por 300 moedas de prata. E é interessante, né, porque Judas tinha um argumento até interessante. Ele falava, vamos pegar isso para dar para os pobres. Preocupado com os pobres, coisa nenhuma. Tem muita gente aí que fica com um discursinho muito bonito. Vamos ajudar os pobres, vamos fazer isso. Mas olha a marca da roupa que as pessoas estão usando. Olha o carro da pessoa. Presta atenção. Isso é incoerência. Isso é contra-testemunho de vida. Cuidado. Tem muito falso profeta por aí, que fica falando que está anunciando Jesus Cristo, mas na verdade está crescendo e ganhando dinheiro nas costas dele. Falsos profetas. Mas o lugar de você está guardado. Diante de Deus não há mentira. Parem de usar o nome de Deus para ganhar dinheiro e ainda ganham nas costas da igreja. Cuidado com esse tipo de gente, porque Satanás é assim. Satanás era um anjo de Deus, e ele, quando entra na nossa vida, ele entra igual político no tempo de eleição, prometendo mundos e fundos. Mas depois que a eleição acaba, Satanás mostra quem ele realmente é. Cuidado com os Judas que estão por aí, que nos fazem e manipulam a nossa mente para nos afastar de Deus, porque na verdade eles querem atrair as pessoas para eles mesmos e ainda levam todo mundo para o mesmo buraco. Cuidado, tomemos cuidado com esses Judas que andam por aí, porque na verdade eles só querem destruir a nossa vida para crescerem nas nossas costas. As pessoas no Evangelho de hoje, já concluindo, procuram Jesus por interesse. Sabe aquele tanto de gente curiosa? É igual quando tem acidente, né? Por que o trânsito agarra? Não é porque estão preocupados com o acidente, não. É porque querem parar para ver o que aconteceu. E aí agarra tudo. Mesma coisa aqui no Evangelho de hoje. Eles queriam aproximar de Jesus porque ouviam do que ele tinha feito. Mas é assim mesmo. Gente curiosa é assim mesmo. Não dá conta de cuidar da própria vida e quer cuidar da vida dos outros. E assim, vão lá para ficar olhando Jesus, né? Para ver se consegue uma rebarba, né? Vai que consegue uma porcentagem em algo, vai que consegue uma cura ali, uma cura colar, né? É sempre assim. E depois que consegue a cura, viram as costas para Jesus, dá uma banana para ele e fala assim, crucifica-o, vai morrer para deixar de ser bobo. É isso que fizeram com Jesus. Cuidado com esse tipo de pessoa, viu? Porque não acresce nada na nossa vida e ainda destrói a nossa vida.